Salve com muita alegria, família Seente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal conversando sobre a espiritualidade. Em mais um episódio do podcast No Caminho da Espiritualidade. Hoje um dia muito especial. Deixando bem claro que todos os nossos convidados para o podcast são muito especiais e são pessoas muito boas, tanto de espírito quanto de coração, quanto para o nosso convívio. Alguns deles nós conhecemos juntos com vocês que nos assistem. Esses dois que vieram aqui hoje nos dar a honra do seu testemunho, né, da sua história, são pessoas que convivem conosco dentro do nosso trabalho. E é muito importante que nós entendamos que o motivo desse podcast No Caminho da Espiritualidade é para que todo mundo conte o seu caminho para chegar à espiritualidade. Nossa ideia aqui é que essa conversa possa tocar o seu coração que está nos assistindo, que você se identifique, e que, se quiser, inclusive, fazer parte daquilo que nós pregamos, Espiritismo e Umbanda, focando e objetivando a nova era, possa ser para você também uma oportunidade, uma possibilidade de estudar mais, de analisar mais e de assistir, de maratonar o canal Conversando sobre a Espiritualidade. Com muitos vídeos, né? Já comemoramos 100 vídeos, vocês já viram aí a nossa festa, e também com muitos outros vídeos aí, estudo do Livro dos Espíritos, aula do professor Nestor, aulas do evangelhos que nós publicamos e shorts todos os dias. Então, estamos com vocês o tempo todo. Quero pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, comenta, faça perguntas que os nossos convidados vão responder. Eu passo essas perguntas para eles, eles respondem. E, se for o caso, a gente chama outra vez também para fazer novas conversas. Já fizemos isso com algumas pessoas aqui, vocês que nos acompanham e que têm aí o DNA do canal Conversando sobre Espiritualidade sabem disso. Podemos perfeitamente chamá-los outra vez. E também gostaria de lembrar a vocês que nós estamos com a nossa campanha do Pix, que está aqui embaixo, para que você possa contribuir com a abertura da nossa casa para a rua. Hoje nós atendemos espiritualmente e materialmente no fundo da edícula da Casa da Vânia, e que é uma coisa bastante apertada, para que nós possamos tanto atender os nossos amigos que vêm buscar atendimento espiritual, tanto quanto o trabalho assistencial Chico Xavier, que precisa de espaço para reunir coisas, para separar coisas, para montar coisas, para que elas possam ser levadas às famílias que necessitam. Nós fazemos e entregamos cestas básicas, enxovais para criança, fraldas geriátricas, utensílios domésticos, móveis até, e coisas que são necessárias para que essas pessoas mais carentes e pobres aqui da nossa cidade possam ter uma vida um pouco mais confortável e com um pouco mais de dignidade. Tá certo? Feito aí o nosso jabá, então. Ah, sim, mais uma coisa muito importante. Fazemos também casamentos e batizados de crianças e de adultos. Quer fazer o seu casamento com a gente? Entra na nossa comunidade, cujo link está aqui embaixo nesse vídeo. Você nos encontra, marca com a Andréa, e nós faremos, então, agendamento, e faremos aí o seu casamento, o seu batismo na Umbanda, e poderemos também estar juntos com isso, e o objetivo é reunir dinheiro para a nossa obra, fazer com que a nossa obra possa ter condições de abrir a porta para a rua e depois de se manter. Tá? Também fazemos leitura de cartas agendadas de meia hora, tá bom? Feito o jabá, então, Vânia, dá uma boa noite aí para a turma que está nos assistindo, e já anuncia os nossos convidados hiper, super, triper especiais. Pois é, boa noite a todos que estão sempre conosco. Hoje nós temos um casal de amigos muito queridos e que vão contar a sua experiência até chegarem aqui, até chegarem conosco. É o Paulo e a Beth, dois amigos muito queridos. E eu os chamo de irmão e cunhada, porque tenho um carinho muito especial por eles. Eu acho que vocês vão conhecer alguém que vale a pena, alguém que diz muito e que nós temos muito que aprender. Boa noite, Paulo. Boa noite, Beth. Sejam bem-vindos e nós te aguardamos. Boa noite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, recebendo tanto carinho, tantos elogios. Estamos muito felizes.
Boa noite, família Sente. Obrigado pelos elogios. Espero que a gente contribua com alguma coisa, né? Nós somos novos, mas vamos lá. De repente tem algumas historinhas aí para a gente contar. Pois é, então, William, vamos começar a puxar a corda? Vamos lá, vamos lá, que tem Vamos muito esticar assunto. aqueles dois, vamos esticar os dois. Bom, como já é prática aqui do canal Conversando sobre a Espiritualidade, nós somos três, né? Os, digamos assim, apresentadores desse canal, e nem sempre é possível os três estarmos juntos, né? Então, já aconteceu situações de um ou outro não poder estar. Hoje é o dia da André, ela não pode estar conosco, está em outros afazeres, mas vamos tocar o barco, porque compromisso é compromisso, e a gente fez o compromisso com os nossos irmãos queridos, nossos filhos da casa, né? Por que não dizer dessa forma? E vamos em frente. Bom, Beth e Paulo, conte como é que foi o início da sua vida, da vida de vocês dois, em relação à espiritualidade, religião, da família, influências de amigos próximos. Conta um pouco desse início da história, desde que saiu lá da barriga da mamãe, cada um, tá? Até chegar ao primeiro contato com alguma vertente espiritualista. Bom, a família era uma família católica, fui batizada, porém a minha mãe já tinha um processo ali de espiritualidade, né? Fora ali da Igreja Católica. Numa época em que ela não tinha muito conhecimento, ela começou a manifestar algumas sensações, até que ela começou a receber a entidade do mentor dela, e eu era pequena, eu tinha uns 7 anos, quando eu comecei, junto com ela, trilhar esse caminho, né? Mas sem estudos, né? Foi mais algo assim dirigido a uma mesa branca na ocasião, e assim foi por alguns anos. E com muito trabalho, vida agitada, fui crescendo, estudando, trabalhando, nunca me dediquei. Mas eu sempre pensei em que em algum momento da minha vida eu conseguiria buscar, porque eu acho que a nossa vida não é só isso, não é só trabalho, não são só problemas, a gente precisa buscar a espiritualidade. E, graças a Deus, chegou esse momento, né? Ô, Beth, e diz para mim, e sua mãe? Ela continuou trabalhando como médium? Ela se sentia médium? Ela frequentava alguma casa espírita? Ou o que aconteceu? Não, Vânia, na realidade, ela tinha um certo preconceito, eu acho, porque ela nunca conseguiu se encaixar, ela nunca foi à frente, ela até tentava, mas ela sempre desistia no meio do caminho, e essa é a verdade. Então, a minha mãe era uma pessoa assim, muito caridosa, ela auxiliava as pessoas da forma dela, de casa, mas ela nunca conseguiu frequentar, de fato, trabalhar num centro espírita, nunca. Isso E você, Beth, você ia no centro com ela? Você era menina, ia no centro, mas você gostava? O que você sentia? E o que você pensava a respeito da sua mãe não ficar em nenhuma casa? Você pensava alguma coisa? Nessa fase, né, na infância, não, eu não acompanhava. Para não dizer que nunca fui, eu fui num centro de Umbanda, uma ocasião, de uns conhecidos dela, acompanhar, mas foi uma vez somente. E depois, de mocinha, é que eu fui a um centro espírita e fiz todo aquele tratamento, né? Mas não prolonguei, foi só pontual, assim. Algumas vezes eu ia fazer o tratamento, mas não seguia, não seguia. E você chegou a ler alguma coisa? Sim, depois de casada, acho que depois de uns 5 anos, é que eu tive a oportunidade, um tempo, para conseguir começar a fazer as leituras.
Aí sim eu aproveitei, lendo Zíbia Gasparetto, Vera Lúcia Marinzec, alguns do Chico. Aí eu comecei o Evangelho, li o Evangelho, iniciei o Livro dos Espíritos, mas eu parei, não segui. Aí a vida mudou de novo, corre, uma loucura, e eu deixei de lado. E você, Paulo, como é que foi? Então, a minha convivência, assim, vamos dizer assim, o que eu lembro, eu era pequeno, a gente estava numa festa na casa de um tio meu, e na casa desse meu tio tinha uma escada que dava para o dormitório. E tinha um quarto bem em frente à escada. A gente brincando, correndo, subindo as escadas. Quando eu passei, eu vi o meu avô sentado na escada. Aí eu peguei, voltei, olhei e desci correndo, descendo as escadas correndo. Isso aí foi uma situação. A outra situação foi depois de bastante tempo, eu já tinha... Era só um pouquinho, só para entender, seu avô já havia desencarnado? Já havia desencarnado. Não, porque ele poderia perfeitamente estar sentado lá para ver as crianças brincarem. Não, ele já estava... Aliás, ele estava fazendo isso, né? Ele estava sentado lá vendo as crianças brincar. Só que ele tem um espírito. E a segunda vez, o que foi? Eu lembro que meu pai estava ruim, não lembro o que ele tinha, eu lembro que eu tinha 15 anos de idade. Ele estava ruim, aí a minha mãe ficou no quarto com ele, e de repente minha mãe me chama. Aí ele estava deitado na cama, ele estava incorporado, eu não lembro qual era o guia dele, que estava, porque ele recebia 3 guias, era Pai João, Índio Coragibe, Padre Luiz, mas eu não lembro quem que é. E ele falou para mim que eu tinha que começar a trabalhar, que eu tinha que começar a ajudar em casa, e que eu ia arrumar emprego e eu ia trabalhar para ajudar em casa, porque eu já tinha idade para isso. Naquela época, 15 anos, a gente já podia trabalhar, né? Ô, Paulo, mas que coisa interessante. Espera aí, vamos ver se a gente entende. Uhum. Ele estava doente. Ele estava na cama. Como é que ele estava incorporado? Eu lembro assim, minha mãe chamou, ela falou que a gente ia conversar com uma pessoa que não era o meu pai, ele estava realmente incorporado, que a voz dele não era a mesma, o jeito dele não era o mesmo, e essa entidade falou que eu tinha que trabalhar, que eu já tinha idade para isso, tinha saúde para isso, e que eu ia arrumar um emprego e era para ajudar também em casa. E depois depois de um mês e pouco, veio o meu tio lá e me arrumou um emprego numa indústria farmacêutica para trabalhar no escritório. E aí, aí eu fui trabalhando, aí eu pegava o dinheiro todo mês e dava envelopinho. Ainda a gente recebia o envelopinho com dinheiro dentro do envelope, né? Então, Paulo, mas aí, vamos lá falar dos espíritos aí. Eu fiquei meio confusa com essa história, porque o seu pai ia em algum lugar, como é que ele sabia que o espírito era tal, tal, tal? Você falou 3 espíritos, aonde ele escutou isso? Aonde ele viu isso? Então, como aconteceu essa história desses 3 espíritos? E uma outra coisa também, esse espírito que estava com ele, viu, William? Era da turma do Batuíra, que só manda a gente trabalhar. Era da turma do Batuíra, era o ministro do Trabalho. É isso aí. Pô, e eles foram pegar no meu pé, eu tinha 15 anos. Mas tem que pegar mesmo. Eu acho que você... E aí, conta para mim desses espíritos do seu pai. Como é que ele sabia? Aí depois teve uma época que ele começou a fazer, não era gira, a fazer um tipo de uma mesa branca com a gente, na casa dele.
Era, acho que fim de semana, né, que ele fazia. Eu não lembro, era um dia da semana, a gente ia lá na casa dele, a gente já era casado nessa época, e a gente rezava lá na mesa, incorporava, ele incorporava, e o Espírito falava para nós quem era e quem estava falando naquela situação. Era coisa de meia hora, 40 minutos, não mais do que isso. Ele se comunicava com a gente, perguntava se a gente queria saber alguma coisa, se precisava pedir alguma coisa, e aí passava. Aí teve uma época que juntou, eu tenho mais duas irmãs. Então aí juntou as duas irmãs com os maridos, a Beth, mais criança, e aí ele fez um almoço de domingo, aí foi aquela bagunça, e na mesa, quando ele pediu para colocar na mesa também, foi bagunça, porque um começava a tirar sarro da cara do outro, oh, não fica com medo, não fica isso, não fica aquilo, no fim o negócio deu errado. Eu sei que ele tentou incorporar, levantou, nervoso, foi no banheiro, voltou mais nervoso ainda, e falou, chega, acabou, nunca mais. E praticamente daí para frente, você comentava alguma coisa com ele, ele falava que era besteira. Isso é besteira, isso é besteira. E até hoje, né? Ele fala um pouco que é besteira. É a assinatura dele, né? Mas, enfim, o que eu acho, Vânia, para responder a sua pergunta, embora eu não tenha competência para falar da história do Paulo, mas, de repente, alguma coisa muito próxima ao que a minha avó fazia, né? Aquele início, né, sei lá, 70 anos atrás, eu não estou falando que o Paulo tem essa idade, né? Só quem tem 120 aqui é você. Mas, enfim, minha avó, né, ela começou fazendo os trabalhos dela no fundo da casa dela, você teve muito mais contato com isso do que eu. Eu conversava muito com a minha avó lia muito, minha avó era muito... ela procurava muito conhecimento, mas dentro da sua simplicidade, ela fazia os trabalhos dela restritos daquela maneira que era feita no início das coisas, né? Então, de repente, o pai dele tinha essa inclinação, e talvez ele tenha ficado chateado com alguma situação, talvez desse dia que as pessoas não o ajudaram a montar a egrégora, né? Porque, de uma maneira ou outra, ela sempre se monta, e aí ele deve ter ficado chateado, deve ter ficado, vou até usar uma palavra forte, revoltado, e com isso acabou abrindo mão e passou a ser tudo besteira. E por que o Paulo disse isso para quem está nos assistindo? Porque eles estão agora no processo de desenvolvimento mediúnico e uma entidade que ele acabou trazendo, né, nesse processo de desenvolvimento, veio dizendo, e para ele foi muito forte, ele não conseguiu segurar, isso tudo é besteira. E aí a gente falou, é a assinatura que ele está trazendo para mostrar que é ele que está se comunicando, né? Porque era algo que nós não tínhamos conhecimento, e era algo que era bem emblemático dele quando ele estava naquela situação. O pai dele já está desencarnado no momento. Isso. Muito bem. Então, agora interessante, né, William, quando ele deu... Eu não sabia, eu escutei ele falar, isso tudo é besteira. Eu falei, mas está tão fora de hora falar isso, né? Fora de hora, não era para falar isso. Eu falei, bom, tudo bem, né? Uma hora a gente ia saber por quê. Agora que eu fiquei sabendo. Então, era a assinatura dele, era teu pai mesmo. Era. Que coisa interessante, né? Pois Sim. cada uma. Como é que foi a Beth Paulo, ou Paulo e Beth, a chegada à espiritualidade espírita e umbandista? Então, quando eu vim para cá e houve, né, esse nosso contato, eu fiquei muito satisfeita, porque era o que eu desejava, que agora eu teria um pouco mais de tempo e eu queria começar a estudar, a entender muitas coisas. E não só o espiritismo, como também a Umbanda, porque, no meu entendimento, eu sempre achei que os dois, eles são muito fortes juntos. E quando eu vi que o CENTE trabalha dessa forma, eu achei muito interessante e
gostei, né? Falei, não, vou atrás e nós vamos aprender, vamos desenvolver isso. E é o que nós temos feito desde então. Com as leituras, com tudo que vocês estão proporcionando para nós, está sendo maravilhoso. O Paulo, eu vou provocar um pouquinho mais, né? Porque a gente conheceu o Paulo precisando de um contador para abrir o CNPJ do CENTE, né? Uhum. E aí, por indicação de uma pessoa e de outra que já frequentavam a casa, diziam que ele era um excelente contador, um contador, inclusive, com preço bastante camarada. E aí a gente chegou nele e, a partir daí, Paulo, continua. Então, a minha convivência, assim, não convivência, o meu começo na parte de Umbanda e espiritual foi o seguinte: nós chegamos a frequentar Centro Espírita. A gente ia 1, 2, 3 vezes, e sempre eu achava um pelo em ovo naquele local. Sempre o que tinha que acontecer de errado acontecia perto de mim. Aí eu chegava para ela, Beth, eu não vou mais por causa que aconteceu isso, isso, isso. Aí tenho minha sobrinha, que ela trabalha no centro de Umbanda, lá na Moca, e ela uma vez me chamou para eu ir lá. Aí eu quis ir, mas, na verdade, eu achei um horário meio ruim e não fui. Sei lá, alguma coisa me bloqueou, eu não fui e ponto. Aí teve uma época que eu ficava aqui em Peruíbe, antes da gente mudar, sozinho. Eu ficava uma semana aqui e uma semana em São Paulo. Aí eu comecei a ir em 2 centros aqui em Peruíbe. Também não achei muito legal. Porque chegava lá, você via a gira, ia lá, tomava um passe e virava e ia embora, né? Aí foi quando eu conheci o CENTE, né, que eu abri a empresa, né, de conseguir tirar o CNPJ, e já no primeiro dia o William começou a explicar algumas coisas para mim, né? A gente conversando, né, sobre Umbanda, assim, ele já começou a explicar. E era um lugar que estava começando. Então, até estava pedindo, assim, por dentro, eu falei, pô, tomara que eles me convidam para participar de alguma coisa, não sei o quê. Aí teve um dia, eu acho que você comentou que eu podia fazer parte tipo da auditoria. Até o Willy e eu, na época, nós falamos, não, eu não posso, eu sou o contador, como é que eu vou ser auditor? Né? Não tinha como. Conselho Fiscal, né? Isso, Conselho Fiscal. Não dava, né? Não podia ser, senão eu aprovava tudo, contabilizava tudo legal e batia a palma. Mas aí, vocês me convidaram para participar da gira, que faz na casa da Vânia. Aí, antes de começar a gira, tudo tem uma explicação. Às vezes eu gosto de fazer perguntas. Todas as perguntas que eu fiz foram respondidas. E aí eu gostei e estamos aí. Não pretendo sair tão cedo, nem depois de morto. Não, e ele, assim, ele adora fazer perguntas. Pergunta é com o Paulo. Se tem alguém que vai perguntar, tem 10 pessoas, é o Paulo que pergunta. A assinatura do Paulo, diferente do pai dele, quando ele desencarnar, vai ser assim, a hora que alguém incorporar vai falar, posso fazer uma pergunta? Ah, esse vai ser o seu chavão, hein? Vai ser o seu chavão. Quando você der comunicação, você fala, eu posso fazer uma pergunta? Aí pronto, a gente já sabe que é o Paulo. Eu já respondo para ele, se for só uma, pode. Né? Mas nunca é só uma, né, Beth? Antes fosse. Uma por vez, né? Uma por vez, por favor. Porque esse é o Zé da perguntação. Esse é. Então, e agora a gente está convidando-os a assistirem todos os nossos vídeos, que vão responder muitas perguntas, porque vocês, como bons alunos e bons cristãos, que vocês são realmente, eu acho que vocês têm que se dedicar muito
a estudar, porque a gente estuda e não sabe nada, né? Ainda hoje gravamos aí mais um capítulo do Livro dos Espíritos, sobre a encarnação dos espíritos, se o espírito nasce já sabendo, e etc, 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 vai. Então, a gente reviu esse ponto sobre nascimento, sobre morte, sobre aborto, sobre tudo isso. E a gente está começando a se recordar de tudo que a gente estudou ao longo desses anos, porque é quase impossível, só o William, que tem uma memória de elefante, e ele guarda datas, nomes, e se ele não guarda, ele já vai lá na internet e depois ele guarda. Ele pesquisa e guarda. A gente pesquisa, se não escrever, não E sabe. olha lá. Se não escrever, não lê, não sabe nada. É verdade. Né? A gente está estudando bastante. Agora, igual a minha filha, me trouxe um livro, Renúncia, e depois eu convido você a ler, que é um romance maravilhoso. Ela começou a falar, falei, meu Deus, eu não me lembro mais nada do Renúncia, porque eu li há muito tempo de Emmanuel, né? E eu quero voltar a ler, já está aqui comigo. Mas, assim, vamos ver se eu consigo escrever alguns tópicos para poder me recordar do livro, porque não dá mais, né? Então, vocês, como bons alunos, assistam todos os vídeos, assistam às aulas do professor Nestor, o estudo do Livro dos Espíritos, já que você desistiu, assista, acompanha com a gente. Sim. Porque a gente brinca, a gente comenta, a gente para pensar, a gente discute algum assunto, então fica um pouco mais interativo e menos chato, menos pesado, né? Ele é puro espírito, é puro estudo dos espíritos, né? Olha, Evane, você falou de leitura, né? Teve um episódio, eu até, antes de entrar no CENTE, eu não gostava de ler esse tipo de livro, não. A Beth sabe disso. Aí teve uma vez que a gente estava lá lendo, cada um lendo um livro, aí chegou numa parte que a moça estava deitada na cama, toda triste, e ela olhou para a janela, viu uma... Meu, parecia que eu estava deitada do lado dessa pessoa, que eu comecei a ver o cara entrando pela janela, fechei o livro, cheguei para ela, vou dormir, nunca mais. Medroso, Não, né? medroso não. Fala sério. Isso é mediunidade, meu caro. E, aliás, a pergunta que vai agora, primeiro eu quero fazer uma colocação, né? Vocês nos deram a honra, o prazer e a alegria de estar com a gente no vídeo 100, e ali o objetivo era falar do CENTE. Hoje o objetivo é falar de vocês. Como é que está sendo para vocês o processo de desenvolvimento mediúnico? Como é que vocês chegaram nisso? Claro, a gente sabe, né? Mas as pessoas que estão assistindo não. Então, conta a história e como é que está sendo para vocês esse processo, porque é bastante relevante para todo mundo entender medos que vocês tinham, situações que vocês desconheciam, achismos que vocês achavam, certezas que vocês tinham, tudo isso todo mundo tem. E como eu e a Vânia já estamos nisso de mediunidade, bom, eu 40 anos, ela um pouco mais, então, quer dizer, a gente já tem muito tempo, a gente não lembra, né, de como é que era o nosso início nesse particular. Então, é legal a gente ver pessoas mais maduras, como é o caso de vocês, tendo essa vivência, essa experiência. Então, conta para a gente aí como é que foi e está sendo isso para vocês. Bom, depois de muitas aulas, né? Muitas explicações, e começamos a fazer como é que fala? Os testes de trabalho. Testes, né? Da sensibilidade e tal. Foi tranquilo. Eu achava que eu tinha um certo medo, né? A gente tem, é o desconhecido, você não imagina como é isso. Então, você vai tendo uma outra visão. É algo que vai transcorrendo de uma forma tão leve
É muito bom, foi muito bom. É natural, né? É uma coisa natural. É muito... E o Paulo, com essa mediunidade de ver alguém sair pela janela, que você já tem uma mediunidade aí que está bem aflorada, só que ainda não está educada, seria mais isso, né? Isso. E aí, Paulo, como é que está sendo isso? Então, Vânia, no começo, na verdade, assim, eu sempre quis, sei lá, não sei se era aprender a incorporar, trabalhar, eu sempre quis. Só que eu não achava um lugar para poder fazer isso. Aí, quando nós somos convidados para antecipar esse processo, eu estava mais ansioso, eu não via a hora que tinha que começar os testes, eu acho que do que a Beth. Como é que eu posso dizer? No começo, eu tinha muita dificuldade para dormir. Tá? Logo no começo das aulas, eu tinha muita dificuldade para dormir, eu tinha tremor, mas até aí eu comentava com o William falava que não, que isso é um processo normal, que era para eu ficar tranquilo. Eu fui ficando tranquilo tudo, até que na primeira, vamos dizer assim, incorporação que eu tive, parece que chegaram lá e tiraram. Desde então, consigo dormir melhor, não tenho mais aquele sono agitado, eu pego, deito e durmo tranquilo, vou trabalhar tranquilo. Então, para mim, está sendo bom. Né? A única coisa que eu peço é que eu consiga trabalhar decentemente, que eu consiga ajudar alguém que precise, né? Dar conselhos bons, e sei lá, porque eu não sou muito, vamos dizer assim, de falar coisa bonita. Tá? Esse não é o meu perfil. Sabe? Eu elogio tudo, mas não sei expressar melhor aquilo que eu estou sentindo. Certo, mas quando você estiver incorporado, não vai ser você. O que você precisa ser é espontâneo. Deixar ser usado como um instrumento limpo, porque você tem que estar limpo de pensamento, limpo de sentimentos, amorosamente se doando, e eles vêm e fazem o trabalho. Você só precisa, como médium, ter um controle razoável do que os espíritos vão falar. Porque em início de mediunidade, a gente ainda não tem condições de saber quando que é o espírito e quando é a gente. Então, você se deixando levar com amor, com vontade de trabalhar, com essa espontaneidade, tudo isso vai vir automaticamente e sem problemas. O William pode te explicar mais, que ele está coordenando esse trabalho, né? Uhum. Então, mas é isso que eu quero dizer, entendeu? Na hora de chegar para poder trabalhar, o que eu espero de mim é isso, que eu consiga me concentrar, ter a cabeça tranquila, né? Porque o William também explicou para nós que quem vai trabalhar, quem vai falar, é o espírito que vai estar encarnado não, desculpa. Se comunicando, né? Que a gente é só um aparelho para ele. Mas o aparelho tem que estar bom, vamos dizer assim, né? Para a gente assistir uma televisão, a televisão tem que estar boa. Então, é isso que eu espero, que na hora que eu chegue no local para trabalhar, eu tenha essa tranquilidade, esse amor que eu consiga transmitir, entendeu? É isso que eu quis dizer na hora do trabalho, né? E vocês viram uma coisa importante. O Paulo falou a hora que ele chegar no local para trabalhar. Vocês querem que ele tenha um local para trabalhar? Então ajuda a gente. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Faça perguntas para o Paulo, já que ele gosta tanto de fazer perguntas, faça perguntas. Nós faremos chegar até ele e ele as responderá para você. Fora isso, ajuda a gente com a campanha do Pix aqui embaixo, para ele poder ter um local para trabalhar, que isso é muito importante, beleza?
Tá? Tem que aproveitar o momento para fazer um jabazinho, né? Tá Com certo? certeza. Com certeza. Mas, enfim, bom, nessa linha, né, e até dando sequência ao que a gente tem aqui de pauta para conversar, qual é a perspectiva de vocês no processo de ajudar as pessoas? Como é que vocês veem isso para vocês? Como é que isso é para vocês? Vocês sentem que isso é importante, que isso é legal, que isso é bacana? Sim. Como é que vocês veem? Vocês acham que isso vai ser glamuroso? Enfim, comenta um pouco o que vocês acham disso. Não glamouroso, né? Mas eu acho que isso faz parte de nós, né? Eu acho que é uma razão a gente dividir com o nosso próximo, correr atrás, dar um socorro, um ombro amigo, além de prover muitas vezes, né? Como a gente tem tantas situações, falta de tudo, pessoas extremamente carentes que precisam de que alguém estenda a mão. Então, eu acho que isso faz parte de todo o processo. E essa é o meu desejo de ser útil, seja em qualquer tipo de caridade. Aquele que te procura, que você possa dar uma palavra, uma ajuda, seja no que for, estar ali, né, precisando, sabendo que pode contar conosco. Isso é, para mim, o primordial, é uma meta até o fim da minha vida. E depois, com certeza, né, do outro lado, virão mais trabalhos, como vocês já falaram, que não vai ter nada fácil, nem aqui, nem lá. Como o senhor William falou, tem certeza? Você quer trabalhar mesmo? Então, se prepara, porque tem muito trabalho. E morreu, descansou, não existe. Isso aí é uma coisa muito importante. Já falamos disso milhares de vezes nesses vídeos aqui. Isso, então... Eu fiz a provocação do glamouroso. Já conheço vocês, eu sei que não é o caso. Mas é que tem muita gente, a Vânia sabe bem disso, né? Que acha lindo, né? Acha lindo. Ele chega lá no terreiro, chega no centro espírita, ele vê... Então, sei lá, né? Situações do tipo... o cara está incorporando uma entidade de luz, né? Que as pessoas confundem muito a entidade de luz, e o Antônio tira sempre sarro disso, né? Que ele fala que todas as entidades é de luz porque paga a conta direitinho. Mas, né? Então, às vezes, eu já vi muito disso, né? Nossa, Divaldo Franco incorpora Bezerra de Menezes, como deve ser bonito fazer esse trabalho, né? Então, tem muita gente que entra para a mediunidade achando que tem glamour nesse negócio. Eu sou um médium que recebe Bezerra de Menezes, né? Tem outro que, provavelmente, sou um médium que recebe Chico Xavier, quando, na verdade, são todos espíritos, todos têm condições de poder se manifestar por você, e, de fato, a mediunidade ela é um ato de humildade. Aquilo que foi ensinado para nós por Acácio. Humildade é você saber que é tudo, tendo a consciência que você não é nada. Porque você simplesmente, como já dizia, nos ensinava o grande mestre Chico, nós somos só um telefone. Né? E Chico usava essa palavra telefone porque não havia, né, o que existe hoje, que é um Google Meet que nós estamos usando para fazer essa gravação. Sim. Hoje em dia, a gente pode traduzir isso em outras coisas. Nós somos WhatsApp, né? Nós somos Signal, nós somos Messenger. A gente é só isso. Né? E para você, Paulo, como é que é essa perspectiva de ajudar as pessoas? Então, eu sempre posso falar que ajudei, eu nunca neguei nada a ninguém, se eu pudesse ajudar, eu ajudava. Vou falar um pouco da minha profissão. No escritório, já veio gente pedir coisas para fazer, para acertar o CPF dela, porque estava bloqueado, e a gente via que era uma pessoa humilde, que ela só estava com o CPF bloqueado porque emprestou o nome para um parente. Então, eu pegava, fazia, liberava, tchau, até logo, valeu, não faz mais isso. E nunca fiquei fazendo propaganda por causa disso. A Vânia, quando me chamou a primeira vez, Paulo, dá para você ajudar a ir comprar as mercadorias lá no Mercadão? Opa,
Vamos embora, que horas? Ah, nesse dia eu não posso, mas no dia seguinte, estamos lá, que hora? 8 horas, 9 horas, se é para empurrar carrinho, se não é, não importa, você está ajudando. E a mesma coisa nas entregas da cesta. Eu não fico falando, olha, sábado eu tenho que entregar a cesta para um bairro pobre, umas pessoas. Não, se eu tiver que sair, tiver que falar com alguém, olha, sábado de tal a tal hora eu tenho um compromisso, eu não posso ir, e acabou. Então, eu espero conseguir ajudar mais gente, se for possível, né? Se a gente conseguir ajudar mais pessoas, e sem essa de ficar fazendo propaganda porque eu estou ajudando a entregar a cesta básica ou qualquer outra coisa. Então, é isso que eu espero, que eu continue assim. Pois é, e a gente precisa conservar isso dentro da mediunidade e dentro do centro, porque nós, assim, pela hierarquia da Umbanda, o William é o sacerdote, que é o sacerdote maior, eu e a Andréia somos mãe pequena, somos sacerdotisas, são simplesmente títulos que poderiam ser dispensáveis, podem ser dispensáveis, e, na realidade, só somos responsáveis por esse trabalho. Poderíamos dizer que nós três somos responsáveis. O William, porque assumiu mais a responsabilidade espiritual. Eu e a Andréia, relativa. Então, eu acho que a gente tem que conservar essa humildade, porque quando você está trabalhando, não importa quem é o espírito que vem para ajudar. Ele vem, ajuda, e, na realidade, a gente nem mesmo sabe direito quem são eles. Porque, às vezes, eles são espíritos lá de alta hierarquia que, por amor, tomam um perispírito, se condensam para chegar até nós e fazer o trabalho, e fazer tudo o que eles precisam fazer. Então, a gente precisa ter esse sentimento de que nós somos só instrumentos e não importa o trabalho que você vai desenvolver dentro do terreiro, dentro da mesa do espiritismo, não importa. Como médiums, nós somos simplesmente intermediários. A palavra médium é intermediário. E é isso que a gente tem que ter. E é isso que a gente pensa e que a gente passa adiante, para que vocês também fiquem cientes disso, para que não haja essa, sem crítica a outros lugares, mas existem os que se acham, porque são líderes, porque estão lá na frente fazendo a palestra, sabe? A maioria das vezes que a gente faz palestra, somos tudo intuído. Pouco é nosso, e uma boa parte é instrução deles. Eles estão nos intuindo. Assim vai acontecer com vocês também. Vocês vão atender uma pessoa que está lá e que você está mediunizada, vai sentar diante de você, vai te contar uma série de problemas. Você, como médium, vai permitir que o espírito responda e, com certeza, ele vai estar muito humilde, porque, normalmente, esses espíritos que atendem são humildes, e nós temos que nos colocar nessa posição de humildade, sem crítica, sem opinião pessoal, quando eles vêm atender, conversar, mesmo que você seja médium consciente, porque nós todos, a maioria, somos conscientes, nós ficamos quietinhos e vamos deixar que o espírito faça o trabalho dele. E, com isso, a gente também vai aprender, porque ele vai colocar a sabedoria dele, ele vai colocar tudo que ele aprendeu no plano espiritual para a pessoa que está ali pedindo. E, com isso, nós somos os primeiros que vamos ouvir. Então, vamos aprender com eles a humildade. Com certeza. Certo. Certinho. E a coisa mais importante, quando a gente fala disso, é ter a consciência de que nós somos, de fato,
um aparelho puro e simples, né? O medianeiro ou o médium, que é exatamente isso. Mas beleza. Tem alguma história que vocês vivenciaram da espiritualidade que vem à cabeça de vocês, que tenha sido pitoresco, tenha sido legal, para vocês compartilharem aí com os nossos inscritos aí do canal Conversando sobre Espiritualidade? Não, William. De história, assim, é aquilo que eu falei, né? Foi meio interrompido com meu pai, né? Ele era o único que a gente conhecia. E a única coisa que a gente falava aí de Umbanda na época e que a gente não conhecia é quando a gente estava bravo com alguém na firma, a gente chegava para a pessoa e falava, pô, meu, vai no centro de Umbanda e manda esse cara subir, pô, faz um trabalho. Era a brincadeira que a gente fazia, né? Na época de trabalho, quando a gente estava muito bravo com alguém, fala, pô, vai no centro de Umbanda lá e manda o cara subir lá, faz um trabalho para o cara e tira ele daqui, né? É isso, mas assim... Você não tem nenhuma história que você saiu correndo de algum lugar, Paulo, já que você saiu correndo do teu quarto, você não abria mais o livro? Deve ter uma história legal, vai. Não, então, a única coisa que eu lembre, assim, é justamente a parte que eu estava subindo a escada, vi meu avô, e na mesma hora que eu vi meu avô, eu desci as escadas e fiquei quieto no meu canto durante alguns minutos, né? E o do livro, cara, foi instantâneo. Tipo assim, eu olhava para o lado da cama, era aquela menina que estava dormindo e olhava para frente, assim, eu via a janela, era uma cortina branca, um fundo florido, um gramado bem verde, e uma pessoa entrando assim, mas não é que estava pulando a janela, estava entrando, simplesmente ultrapassando a janela. E eu lendo aquilo, parecia que eu estava vendo o filme e lendo as letrinhas embaixo. Mas na mesma hora eu peguei, opa, tchau, bênção, valeu. Não quis saber muita coisa, não. Cara é corajoso pra caramba, viu? Muito. Opa. Nossa. Mexe comigo, meu. Sou corajoso. Deus está vendo. Bom, tá bom, gente. Então, vocês já deram o seu testemunho, a gente já brincou bastante, já conversou. A gente só tem a agradecer a vocês, né, pela presença no nosso CENTE, fazendo parte dessa nossa família CENTE, né? E espero que vocês nos tolerem, a mim, o William, a Andréa, que somos os líderes, cheios de defeito pra caramba, mas a gente tem boa vontade e tem muito amor, tá? Atrás dessas coisas toda errada que a gente faz, tem amor, tem boa vontade, tem vontade de melhorar, de ajudar, tem sinceridade. Sim. Pode ter certeza que sincero nós somos, né? Eu que agradeço o acolhimento, tá? Eu me senti muito acolhida, vocês são muito atenciosos, é uma família mesmo que vai se formando. A gente se preocupa, a gente sabe que podemos contar com vocês em qualquer momento, vocês deixam isso sempre muito claro, prontos a tirar todas as nossas dúvidas, esclarecer ao máximo possível, orientando, falando todo instante, e é muito bom, é muito gostoso se sentir assim. Então, eu indico para todos, e eu estou muito feliz em participar dessa família. E vocês que me aguentem. Eu também agradeço muito a confiança, né, que vocês tiveram em nós e em mim desde o primeiro dia, quando fui lá para conversar com ele, e nós conversamos, acabamos entrando um pouco em outros assuntos, e de acolher a gente no sentido desse trabalho que nós estamos fazendo, de mediunidade, explicando, dando todo o conforto, explicando, olha, calma, não é assim, fica tranquilo,
E é isso, agradecer e agradecer de coração mesmo. Tem mais uma coisinha que eu queria que vocês fizessem, né, ou falassem. Vocês podem se considerar iniciantes nessa nova jornada, né? Que toque vocês podem dar para quem tiver com receio de conhecer a espiritualidade, conhecer tanto o espiritismo quanto a Umbanda? Que toque vocês podem dar para essas pessoas, para elas destravarem, para elas terem essa oportunidade? Eu acho que, assim, o primeiro lugar é estudar, se abrir, deixar preconceitos, né, de lado e estudar, vai em frente, busque. Existe um lugar para você. Aonde você procurar que você não se sentir bem, não fique. Continua a procura. Uma hora você vai achar. E com isso, estuda. Muita leitura, muita curiosidade, busque, vá atrás. E vem para a gente, vem para a família Ciente, que aqui eu garanto, tem muita resposta. Você não vai ter dúvidas. Eu acho que isso é que faz com que a gente se sinta seguro. Porque toda dúvida, você pode recorrer aos livros, mas às vezes o livro por si só, muitas vezes não é o suficiente. Uma pessoa com experiência como vocês têm, vocês passam essa segurança para a gente. E isso vai abrindo caminhos, você vai se libertando, você vai entendendo muita coisa que você nem imaginava. E vai trilhando. Eu acho que isso é muito importante. Para mim é a mesma coisa. Eu acho que a pessoa que quer ingressar no espiritismo, que tenha interesse em conhecer, pelo menos, eu acho que ela tem que primeiro achar um bom lugar, tá? É um lugar onde você participe e você saiba do porquê que você está participando daquilo, daquela gira, daquele negócio que está acontecendo lá na tua frente. Então, procurar um lugar onde você goste e que procure dar informação, né? E a leitura é importante, mas é que às vezes eu falo lá no escritório, às vezes o problema é a interpretação de texto, né? Você lê, interpreta de uma coisa e eu interpreto de outro. Então, por isso que é bom a gente ter o tipo de conversa que a gente tem. Porque, às vezes, ela pode entender um parágrafo de uma coisa e eu posso entender da outra justamente por causa da interpretação de texto. É que eu brinco com as pessoas lá no escritório. E tem muito disso, não adianta. Mas aí, você tendo alguém para explicar, para conversar, às vezes fica 3, 4 pessoas conversando, discutindo, às vezes o aprendizado é até mais eficiente do que a leitura do livro. Mas é lógico, tem que ler, tem que estudar, mas eu acho que tem que ter os mestres para explicar também e tirar dúvida. A parte do mestre eu deixo para a Vânia, mas vamos lá. Com relação a... Não, muito obrigada. Mestre nenhum, eu sou aluna ainda, estou aprendendo. Como diz Emmanuel, estamos no primeiro degrau do jardim da infância. Vixe, se você está no primeiro degrau, nós estamos abaixo de uma gilete no chão, né? Não subimos ainda na gilete. Somos todos iguais. Somos todos iguais, graças a Deus. Mas, enfim, então é isso, gente. Eu quero agradecer demais a presença do Paulo e da Beth hoje aqui, abrilhantando mais esse episódio do nosso podcast No Caminho da Espiritualidade. Você que quer fazer parte do Espiritismo, da Umbanda, vem conhecer o nosso canal Conversando sobre Espiritualidade. Mais de 1.400 vídeos com os shorts,
100 vídeos de conteúdo exclusivo, mais de 100 já, histórias de muitas pessoas nos podcasts, aprendizados variados de muitos tipos e de muitas matizes. Deixe seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações, comente, suas dúvidas viram vídeos de respondendo perguntas, compartilhe para que todos possam ter acesso a essa informação. E de nossa parte, queria agradecer bastante pela presença de todos. Estamos juntos todos os dias. Até a próxima. Axé. 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 Gratidão. Alegria, salve, salve, família Ciente. Que alegria vocês todos aqui compartilhando esse momento delicioso. E nós trouxemos uma pessoa muito especial neste dia para conversar com vocês aqui no Conversando sobre a Espiritualidade, nos podcasts, no caminho da espiritualidade, para contar sua trajetória de vida nos conhecimentos espirituais. E é muito importante para você que está nos assistindo conhecer novas pessoas e entender que muitas vezes aquilo que você acha que só acontece com você, não é assim. Acontece com muita gente, os caminhos coincidem em vários pontos. Então, a gente diversifica as pessoas que a gente traz com assuntos diferentes, para que você possa se identificar e entender que nós somos muito parecidos. Não é verdade, Rosimeire Santos? Dá um alô aí para a turma toda. Tá bom. Oi, gente. Cá estou eu para contar um pouquinho da minha história, que é bem longa, 60 anos. Só para que vocês entendam, a Rose é uma filha nossa da casa que está aqui no processo de desenvolvimento da mediunidade. Mas ela sempre nos conta que, para chegar aqui, nesse momento de vida, ela trilhou longos caminhos de muitas experiências. E eu queria começar fazendo uma pergunta para você, Rose, para que você converse com as pessoas. Como foi o início da sua vida em relação à espiritualidade? Aonde você nasceu? Como era a crença dos seus pais? Qual foi o ambiente que você foi se desenvolvendo no início da vida? Bom, eu nasci numa família que tinha uma mistura de umbanda e catolicismo, porque naquela época a umbanda sofria muito preconceito. Então, desde muito pequena, a gente foi ensinado a não dizer para as pessoas fora da família que a gente era de umbanda. Para todos os efeitos, a gente era católico. Eu fui batizada na igreja católica, eu fiz primeira comunhão, normalmente. Meu pai fazia trabalhos de umbanda na sala de casa, mas para pessoas escolhidas, convidadas, algumas pessoas. Num certo momento, eu me lembro de pequena, sentada no colo do preto velho, que era meu padrinho, tal. Num certo momento, eu não sei, não me lembro exatamente quando, 6, 7 anos, sei lá, meu pai parou de trabalhar com a umbanda, não sei te dizer por quê, mas ele se afastou, e aí a minha família passou a não frequentar nenhum templo. A gente acreditava em Deus, falava no assunto, minha mãe me ensinou a rezar, mas a gente não frequentava nenhum templo. E isso continuou assim até, para mim, até os meus 17 anos. Eu sou de São Paulo, eu nasci na capital, no bairro da Vila Mariana. Morei lá até os 16 anos. De lá, nós mudamos para Taubaté, no Vale do Paraíba, onde morava a família da minha mãe. Aí, lá em Taubaté, foi que eu pessoalmente, voltei a me aproximar da religião. Minha família continuou não frequentando nenhum local. Eu me aproximei da religião, voltei a me aproximar da religião na Igreja Católica, onde o pároco era o padre Zezinho, o famoso primeiro padre cantor. Só que aí a gente teve um pequeno problema, né? Eu sou muito questionadora. Eu perguntava para o padre por que isso é assim,
E o padre respondia para mim, é assim porque é assim. Eu falava para ele, mas isso não me satisfaz, eu quero saber por quê. E ele não me explicava. Aí a gente teve sérias discussões sobre isso, até que eu me afastei. Porque eu queria saber por quê, ele não sabia me dizer. Então eu me afastei. Passei um tempo afastada, depois eu me aproximei da Seichonoye. Eu, sinceramente, não me lembro quem me levou para Seichonoye, eu não me lembro. Eu sei que, por natureza, eu, quando começo a fazer uma coisa, eu vou fundo. Então, comecei a frequentar a Seichonoye, em pouco tempo, eu já estava fazendo palestra nas reuniões das moças. Tinha um grupo de moças e a gente fazia as nossas reuniões. Eu já estava fazendo palestra no grupo de moças, né? Deixa eu te perguntar agora sobre a Seichonoye. O que você aprendeu, o que contribuiu no seu conhecimento do catolicismo para a Seichonoye? Olha, o catolicismo não contribuiu com grande coisa, porque os dogmas da Igreja Católica realmente não me satisfaziam. Agora, na Seichonoye, ficou resquícios do que eu aprendi lá até hoje. Por exemplo, a Seichonoye, eles falam muito assim, elogie, seu marido tem defeitos, não olhe os defeitos, meu marido é maravilhoso, meu marido é carinhoso, meu marido é bonzinho. Quanto mais você elogiar ele, mais ele vai melhorar. Então, e é uma coisa que, no fim da minha caminhada, eu vejo que está em praticamente todas as religiões, com outras palavras. Então, é uma coisa que eu aprendi lá e que até hoje está em mim, você entendeu? Eles tinham bons ensinamentos. Logo depois, eu passei um tempo na Seichonoye, com 23 anos, eu saí da casa dos meus pais, em Taubaté, e voltei a morar em São Paulo com a minha avó e com a minha tia, porque lá não tinha emprego. Eu estava frequentando a Seichonoye. Então, nesta época, eu procurei a Seichonoye de São Paulo, que fica ali na Zona Sul, ali próximo da Estação Jabaquara do metrô, não me lembro o nome da rua. Eu comecei a frequentar lá. E aí lá eu conheci um professor da Seichonoye, que era um japonesinho, não me lembro o nome dele, um senhorzinho já, e eu comentei com ele que eu estava procurando emprego, tal. Aí ele me ensinou uma coisa, ele falou, vamos fazer uma coisa. Ele tinha uma lojinha do lado da igreja. Ele falou assim, enquanto você não arruma emprego, você vai vir todo dia para cá e vai trabalhar algumas horas na minha lojinha de graça. Isso vai abrir seu caminho para que você consiga o seu emprego. Então, eu aprendi, ele me ensinou o quê? A primeiro dar para depois receber. Eu acho uma coisa muito importante, que eu também carrego até hoje. Já ensinei outras pessoas a fazer a mesma coisa, você entendeu? E eu comecei a ir na lojinha. 6 meses depois, eu consegui um bom emprego no supermercado, próximo de casa, eu não pegava condução, eu ia a pé, e eu comecei a minha vida profissional em São Paulo. E aí, pelo horário do que eu trabalhava, eu me afastei da Seichonoye, porque eu não tinha mais horário disponível para frequentar. Fiquei um tempo afastada da religião, assim, eu nunca, por mais que eu tivesse tido problemas durante a vida, uma coisa que eu nunca fiz foi culpar Deus pelos meus problemas e me afastar dele. Ele sempre continuou do meu lado nos piores momentos, sempre. Eu nunca pus a culpa nele. Deus não me esqueceu, nada disso. Isso eu nunca fiz. Aí passei um bom tempo afastada de qualquer templo. Trabalhei 2 anos e meio no supermercado, fiz um concurso público, trabalhei 2 anos como office boy no fórum. Aí do fórum eu fui para o INSS. Quando eu fui para o INSS, eu trabalhava só 6 horas por dia, então já deu uma melhorada. Aí, antes do INSS, quando eu ainda trabalhava no fórum, eu não estava fazendo faculdade.
Então, eu comecei a frequentar um centro, como se dizia, centro de mesa branca. Era uma mãe de santo muito conhecida na zona norte de São Paulo, em Santana. O centro dela ficava próximo da estação Armênia do metrô, Dona Dora. Ela era muito conhecida ali na região. Eu comecei a frequentar o centro dela. Então, lá era assim, tinha a mesa onde se fazia desobsessão e tudo mais, como num centro espírita Kardec. E tinha a gira de preto velho, caboclo, essas coisas. Tinha as duas coisas. Ela chegou, eu sentava na mesa e fazia vibrações enquanto eles trabalhavam. Ela chegou a me pôr na gira, mas eu, durante a vida inteira, sempre que eu me aproximei da Umbanda ou do centro espírita, eu nunca tinha nenhum sinal. Então, eu cheguei à conclusão de que eu não era média ostensiva. Eu era aquela que ia trabalhar na biblioteca, na cantina, porque eu não tinha mediunidade ostensiva. Eu não sentia nada, eu não via nada, eu não ouvia nada. Ela me pôs na gira, nada aconteceu. Beleza. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu também não tinha mais tempo, me afastei. Aí, durante muitos e muitos e muitos anos, eu fiquei afastada disso. Você fez faculdade de quê, Rose? Eu me formei em Ciências Contábeis, bacharel em Ciências Contábeis. Aí em 92 não. Em 87 eu fiz outro concurso e fui trabalhar no INSS. Aí eu fazia faculdade e trabalhava no INSS. Foi quando na mesma época que eu entrei no INSS, foi quando eu comecei a faculdade. Passei por 3 faculdades até achar que eu realmente queria fazer. Fui mudando de uma para outra, né? Fazia 1 ano, fazia 2 anos, mudava para outra. Mas aí eu achei e terminei Ciências Contábeis. Em 91, eu comecei a namorar com meu primeiro marido. Na época, ele frequentava a Federação Espírita, e eu comecei a ir à Federação Espírita junto com ele. Li muitos livros espíritas, muitos, porque eu lia no ônibus, eu lia no metrô, então eu lia 2, 3 livros por mês. Li toda a coleção do André Luiz mais de uma vez. Os livros da codificação, foi um parto para conseguir terminar o livro dos Espíritos. Realmente eu não terminei de lê-los. Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu já li acho que umas 5, 6 vezes. Eu adoro esse livro. Periodicamente, eu pego ele e começo a ler de novo. E nunca me interessei em ler o livro dos médiuns, porque como eu tinha certeza absoluta que eu não era médium, eu falei, não, eu não vou precisar dele. Então, eu nem nunca abri ele para ver o que tinha, porque eu achava que realmente eu não ia precisar dele, certo? Aí eu frequentei a Federação Espírita, tudo. Aí depois, quando eu me casei, faltou o tempo. Em 92, eu mudei de novo, saí do INSS e fui para o Banco do Brasil. Aí o Banco do Brasil foi meu último emprego. Aí, novamente, eu fiquei sem tempo. Então, me afastei, eu trabalhava no Banco do Brasil na periferia, então era difícil, levava muito, São Paulo tudo é longe, né? Levava muito tempo para chegar em casa, aí me afastei novamente. Carregava Deus comigo sempre, orava, tudo, mas não frequentava nenhum templo. Continuei lendo os livros espíritas, continuei lendo muito, sempre que era possível, eu lia, mas não frequentava lugar nenhum. Meu marido, de vez em quando, ele ia a um centro ali na Zona Sul, próximo da Estação Conceição. E uma vez, acho que 1 ou 2 vezes, eu estive lá com ele. Mas ele tinha um horário de trabalho onde ele tinha hora para entrar e hora para sair, eu não. Fazia muita hora extra. Então, aí casei, tive filho, aí já viu, não sobrava tempo para nada. Aí eu acabei me separando, me separei dele, fiquei sozinha durante 3 anos, cuidando do meu filho, que tinha 3 anos quando eu me separei. 3 anos depois, eu
conheci outra pessoa. Me casei pela segunda vez com o marido com quem eu estou até hoje. E aí a minha vida mudou tudo. Eu fui morar na Zona Sul, lá nos Cafundó da Zona Sul. Eu virei gerente, mudei de prédio onde eu trabalhava. Eu trabalhei 6 anos no mesmo prédio, com as mesmas pessoas, mudei de prédio. Aí, 6 meses depois, eu fui parar em Curitiba por conta do emprego, fui transferida pelo banco. E aí ele foi junto comigo. Aí eu consegui um enteado. E então éramos eu, ele e os 2 meninos. Meu enteado era 5 anos mais velho que meu filho, que, aliás, os 2 têm o mesmo nome, Caio. Os 2 têm o mesmo nome. Aí fui para Curitiba. Em Curitiba, chegando lá, nós fizemos amizade com um casal vizinho. Uns 6 ou 7 meses depois que eu mudei para lá, este casal me convidou a ir a frequentar a Igreja do Evangelho Quadrangular. E nós fomos. Meu marido decidiu que ia. Meu marido é de origem adventista. Ele frequentou a igreja adventista desde nascer até os 14 anos. Aí a gente foi para a Igreja do Evangelho Quadrangular. Como sempre, eu me joguei de cabeça. O pastor era nosso amigo, visitava a minha casa, tal. Eu chamava ele de paizinho. Era um alemãozão enorme, um doce de pessoa que eu amava. Fui muito feliz na Igreja do Evangelho Quadrangular. E assim, apesar de eu ser evangélica, fui batizada, tudo, eu continuava acreditando em reencarnação e em tudo aquilo que eu tinha aprendido antes. Não comentava com eles, mas para mim nada mudou dentro de mim. Mas eu fui muito feliz lá. Eu dançava, cantando louvores, aquilo eu me sentia muito bem lá. E virei diaconisa, tudo. Desculpa te interromper, Rose, mas eu queria te perguntar, o que é muito importante aqui para o canal, para que as pessoas possam entender. Primeiro, eu quero dizer que eu estou falando aqui do computador do William, né? A Rose está falando do meu computador, né? Mas está valendo. O importante é que a gente trouxe essa pessoa querida aí para trazer a sua história para a gente. Eu queria perguntar para você o que trouxe de boa a Igreja Evangélica e quanto tempo você ficou lá? Olha, a Igreja Evangélica, ela me ensinou muitas coisas que eu, inclusive, continuo usando até hoje. Tipo, na Igreja Evangélica você aprende o seguinte: você profetiza. Então, assim, quando a pandemia começou, eu falei, eu profetizo que eu não vou ser internada com Covid, porque eu era a pessoa mais vulnerável da minha casa. Eu falei, não, eu profetizo que eu não vou ser internada com Covid, a minha família vai estar protegida, na minha casa ninguém pegou Covid, certo? E então, até hoje eu faço isso. Não, eu profetizo, na minha casa, ladrão não entra. Nunca entrou um ladrão na minha casa. Eu aprendi a fazer isso na igreja evangélica. Outra coisa, eu acho muito lindo o jeito que o pessoal da igreja evangélica se cumprimenta. Você cumprimenta o irmão dizendo a paz do Senhor. Eu acho isso muito legal. Você chega para o irmão, o que você deseja para ele? A paz do Senhor. Então, eu acho isso muito legal. É o jeito que a gente se cumprimenta, você entendeu? Então, são coisas que ficaram, que me ensinaram, são coisas que eu aprendi lá e que eu uso até hoje. E que dá certo, funciona. Vocês podem notar que a Rose se emociona com facilidade, ela é uma pessoa muito sentimental. Então, não tem problema se emocionar, viu, Rose? Se quiser deixar escorrer as lágrimas e contar da história, às vezes a gente voltar, né, na história da vida da gente, traz vários tipos de sentimentos que a gente viveu na época, e isso é muito importante, porque nos torna únicos, né? Apesar da gente ter semelhança na história de vida de muita gente, a maneira com que a gente sente, ela é só nossa. Mais uma coisa, né, André? Desculpa aí, gente, eu interromper, tá? Desculpa aí. Tem mais uma coisa importante. O nosso canal Conversando sobre a Espiritualidade. Então, ela está contando uma parte da vida dela que foi relacionada
a igreja evangélica, e está tudo bem, entendeu? Está tudo bem na história dela, está tudo bem no nosso canal, e está tudo bem a forma como a gente precisa abordar essa questão. O importante é que tenhamos tido uma história e que essa história tenha valido a pena para a pessoa. Por isso que ela está aqui contando isso. E é bem bacana. Eu estou adorando ficar aqui só assistindo vocês conversar. Eu só queria completar, como disse nosso querido amado Chico Xavier, quando perguntaram para ele qual a religião certa, e ele respondeu, aquela que melhora o homem. Interessante, né? E muito importante essa resposta. Aquela que te melhora é a religião certa. Então, você aprendeu muitas coisas na igreja evangélica. Quanto tempo você ficou lá e como é que foi a sua vida lá? Você sentiu mediunicamente alguma coisa? Como é que funcionou isso para você? Olha, eu fiquei lá, eu entrei lá mais ou menos no começo de 2008. Eu parei de frequentar, em 2010, no finalzinho, no final de dezembro de 2009, eu mudei para Matinhos, que era no litoral do Paraná. Passei um ano em Matinhos, continuei frequentando a Igreja Evangélica Quadrangular lá. Aí, no finalzinho de 2010, eu mudei para Itanhaém. Durante mais ou menos um ano, eu continuei frequentando a Igreja do Evangelho Quadrangular em Itanhaém. Aí, por algumas divergências do meu marido, tal, ele se afastou. Deixa eu só perguntar uma coisa. Você, como veio de uma família que tinha a influência da Umbanda, você era, mesmo frequentando a igreja, você tinha ciência e concordava com a reencarnação, ou você mudou completamente a sua cabeça e começou a pensar da maneira com que eles pensam, convencionalmente? Olha, como eu até comentei lá atrás, é o seguinte, mesmo estando frequentando a igreja evangélica, eu tinha minha Bíblia, eu tenho ela até hoje, que é a Bíblia da Mulher, cheia de anotações, eu amo aquela Bíblia, uma Bíblia de capinha cor-de-rosa, como merece uma mulher, mas mesmo com tudo isso, a minha vivência de acreditar em reencarnação, acreditar em extraterrestre e essas coisas, você entendeu? Não mudou. Eu continuava acreditando em reencarnação, não comentava com eles porque eles não acreditavam. Mas, para mim, nada mudou. O que eu tinha de bagagem nesse assunto continuou no mesmo lugar, não mudou nada. Eu continuava acreditando em tudo isso. E da mesma forma que nos outros locais em que eu frequentei, eu não tinha nenhum sinal de mediunidade, de nada. A única coisa que eu sempre tive a vida inteira foi uma certa intuição. Assim, de vez em quando, alguma coisa me dizer, faça assim. Eu costumo brincar que é o anjinho buzinando no meu ouvido. Mas só isso que eu tinha. Só. Isso a vida inteira eu tive, mas sinais de mediunidade, nenhum. Eu nunca tive nenhum sinal de mediunidade em nenhum dos locais onde eu frequentei. Aí, por essas divergências familiares do meu marido não estar mais frequentando, ele falou assim, se você quiser continuar indo, pode ir. Mas o problema é que lá em casa é assim, eu não dirijo, eu só dirijo carro automático. Então, o que acontece? Normalmente, ele me carrega para baixo e para cima, porque ele prefere me levar e ir me buscar, certo? E aí começou a dar, assim, alguns conflitos de horário, essas coisas, e então eu tive uma séria conversa com meu amigo Jesus, você entendeu? Porque eu converso muito com ele, assim, como se eu estivesse conversando com você, Andréia. Você entendeu? Mentalmente eu converso com ele. Aí eu conversei com ele e falei, Senhor Jesus, eu não posso mais ir na sua casa porque está dando muito problema aqui em casa, muita briga, tal. Então, eu não posso mais ir na sua casa, mas as portas da minha casa estão abertas para você a hora que você quiser vir. E eu vou dizer para você, eu entrei numa fase da minha vida muito difícil, porque a minha doença se agravou, meu marido não tinha paciência, perdeu a paciência para cuidar de mim, aí ele começou a trabalhar fora, então... Te interrompendo mais uma vez, é importante você falar da sua doença, porque
sobre o entendimento espiritual, eu queria que você falasse o que você considera como importante quando você passa pelo que você está passando, na verdade. Então, lá em Curitiba, eu tive um agravamento da doença, que, aliás, foi um dos motivos de eu ter ido parar na Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu tenho problemas sérios de coluna, eu tive uma cirurgia de 2 hérnias de disco em estágio avançado. 10 meses depois, eu fiz uma cirurgia bariátrica, porque eu pesava 108 quilos. E nessa cirurgia da coluna, foi cometido um erro médico, foi lesionado a raiz de um nervo. Então, eu tenho a perna direita toda adormecida e o assoalho pélvico também. E nisso, por conta nessa época, meu marido cuidou de mim muito, muito, muito. Aí eu acredito que deve ter sido assim, era alguma expiação, era alguma coisa que eu tinha que passar. Aí as dores, o que eu estava passando afetou o meu emocional. Eu acabei indo parar numa clínica psiquiátrica, onde eu fiquei internada 20 dias, certo? Fui diagnosticada como bipolar, fui diagnosticada com fibromialgia, certo? E aí eu saí dessa clínica, tive que ser tirada dessa clínica, porque quando meu marido me internou, ele não conhecia as clínicas. Então, ele me internou numa clínica que ficava mais próxima para ele poder me visitar todo dia. Só que quando ele viu o lugar onde eu estava, era assim, tinha como se fosse uma rotatória de uma avenida, você entendeu? No meio, um corredor de um lado, um corredor do outro lado. E à noite ficava só uma enfermeira naquele balcão. E as portas dos quartos ficavam todas abertas. E eles misturavam dependente químico com esquizofrênico, com bipolar, com todo mundo. E aí meu marido ficou apavorado. Ele falou assim, de noite, um desses loucos sai, entra no quarto da minha mulher, estupra ela, e ninguém vai perceber, porque é uma enfermeira só para olhar para os dois lados. E aí ele foi falar com o médico, tentando me tirar, e o médico não queria me dar alta. Então, aquilo, nossa, eu fiquei assim, muito preocupada, porque eu não tinha prestado atenção nisso, mas meu marido, ele trabalhou muitos anos de segurança, de vigilante, então ele olhou aquilo, ele viu a insegurança daquele lugar. E aí ele foi atrás do pastor, porque o pastor, ele tinha sido polícia do Exército, ele era uma pessoa muito conhecida na cidade de Curitiba e muito respeitada pela área militar. Aí o meu pastor foi lá com o meu marido conversar com o médico. Aí o médico não queria me dar alta, ele insistiu, discutiu com o médico. Bom, primeiro de tudo, ele chegou lá e eu me joguei nos braços dele chorando e falei, eles tiraram a minha Bíblia. Eles não querem deixar eu ler a minha Bíblia. E eu estava desesperada, porque a minha Bíblia era meu apoio, meu assento, né? E eles não deixavam eu ler, eles tiraram o livro de mim. E aí ele pegou, entrou no meu quarto, no quarto ficava eu e uma outra moça. Ele entrou no quarto e falou assim, vamos orar. Aí ele virou para a moça e falou assim, olha, nós vamos fazer uma oração. Se você quiser participar, será bem-vinda. Se não, pode sair, porque nós vamos orar. Aí nós oramos. Aí ele saiu e foi conversar com o médico, ele, meu marido. Aí o médico não queria me dar alta. Aí ele se alterou com o médico chamou a polícia para botar ele para fora do hospital. Só que a hora que a polícia chegou, olhou para ele e falou, pastor Franz, o que está acontecendo? Porque todo mundo conhecia ele foi polícia do Exército, a área militar toda conhecia ele. Aí ele era um alemão de quase 2 metros, assim, né? Aí ele explicou para o rapaz da polícia o que estava acontecendo, tal, né? Aí o rapaz falou para o médico, falou assim, olha, eu desconfio que o senhor está cometendo uma arbitrariedade. O marido dela tem toda a responsabilidade sobre ela. Ele assina um termo se responsabilizando por levá-la embora. O senhor não pode impedir ela de ir embora, isso é cárcere privado. Isso gera punição.
né? Aí o cara pegou, acabou tendo, o médico acabou sendo obrigado a me liberar. Aí meu marido assinou os papéis, tudo, se responsabilizando por mim, e me liberou para mim poder ir para casa. Aí nós fomos para casa e aí meu pastor falou para ele, falou assim, olha, tudo bem, ela não vai ficar internada, mas você tem que levar ela em um outro psiquiatra porque ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento, que não seja naquela clínica, que não seja internada, mas você tem que ir para um outro psiquiatra e para que ela tenha um tratamento, ela precisa de acompanhamento. Mas o que você sentia? Era depressão? Sim, eu estava tendo problemas no trabalho. Por quê? Eu era gerente, trabalhei como gerente mais ou menos 1 ano. Aí o que aconteceu? O meu setor foi transferido para Belo Horizonte, eu perdi a gerência. E aí eu não tinha uma gerência vaga para me colocar. E aí eles não podiam me rebaixar meu salário. Então, eles me colocaram num cargo de analista, ou seja, eu deixei de ser gerente, passei a ser analista e ter um gerente para mandar em mim. Esse não era o problema, eu nunca tive problema em obedecer. O problema é que a minha gerente tinha uma autoestima muito baixa. Então, o que acontecia? Os meus estagiários choravam porque não queriam trabalhar com outro gerente, a não ser eu. Os meus funcionários ficaram tristes, então, e todo mundo sabia disso. Você entendeu? Então, quer dizer, era assim. Aí a minha chefe ficou sabendo disso. E a minha chefe também era nova no setor, ali, porque o Banco do Brasil tinha comprado o Banco de Santa Catarina e ela tinha vindo de Santa Catarina, então ela também não conhecia ninguém ali. Aí, quando ela viu aquilo, acho que a autoestima dela baixa, disse para ela assim, ela vai pegar meu cargo, ela vai pegar meu lugar. E aí ela começou a pisar em mim. Ela inventava umas coisas assim, idiotas, entendeu? Tipo, chegou para mim e falou assim, os outros funcionários estão reclamando que você liga muito para sua casa. Eu falei, bom, para começo de conversa, os outros funcionários não têm nada a ver com a minha vida. Segundo, se eu estou dando conta do meu trabalho, quantas vezes eu ligo para casa, não importa. Por quê? Porque, como eu já tinha sido gerente, eu sabia que aquilo era uma reclamação absurda, idiota, você entendeu? Por quê? Porque eu já tinha estado no lugar dela. E nunca fiz isso com os meus funcionários ou estagiários. E isso causou em você, o que você teve? Depressão, seria isso? O que você teve? Sim, aí um dia de manhã, logo depois que ela falou essa história de eu ligar para casa, no dia seguinte de manhã, na hora de ir para o trabalho, eu levantei da cama e eu não conseguia me trocar, não conseguia fazer nada. Aí meu marido falou, o que aconteceu? Eu tinha contado essa história para ele, né? Eu falei assim, eu não vou conseguir. Eu comecei a chorar desesperadamente e eu não conseguia sair de casa para ir trabalhar. Aí meu marido pegou, me levou para o posto, tinha um posto do convênio que ficava aberto durante o dia. Ele me levou lá para constar com a médica de família que nos acompanhava. Eu entrei na sala da médica, a hora que eu comecei a falar, desembestei a chorar e não conseguia mais falar. Eu tive um surto, eu surtei e comecei a chorar e não conseguia falar. Aí ela me mandou direto para um psiquiatra. Esse psiquiatra botou um remédio, um psicotrópico debaixo da minha língua. Só que ele não falou comigo antes. Eu tenho problemas com psicotrópicos. Eles têm efeito rebote em mim, eu não posso tomar psicotrópicos. Aí eu passei muito mal. E aí eu fui dali direto para uma clínica, internada na clínica psiquiátrica. E aí foi que aconteceu tudo isso. Você foi vítima, na verdade, de uma má assistência médica. Cá entre nós, Sim. Você não tem o perfil de uma pessoa que precisa ficar internada, né? Que você não atentou contra a própria vida. Nem a de ninguém. E nem a de ninguém. Não. Então, você precisaria ser medicada corretamente e, infelizmente, as medidas erradas foram tomadas e a falta de assistência, o erro, foi algo que... Então, para você, deve ter sido, assim, terrível, né? Tudo isso. Eu peço desculpas aí para me interromper, para me intrometer, mas isso é minha leitura, tá? É só a minha leitura, eu não sou médico, enfim.
É muito mais fácil você terceirizar o problema e empurrar para outro resolver. Joga para o psiquiatra. Psiquiatra joga para a clínica. E um joga para o outro e você fica sem ter nenhuma ação. E hoje, conhecendo você bem, me intrometendo, já era uma situação mediúnica que, apesar de você não sentir, ela já estava presente na sua vida. Isso é um fato. Isso aí, falando que eu te conheço hoje. Mas continua que a história está interessante. Então, aí o que acontece? Eu fui internada, lá dentro da clínica, aquilo me deixou pior ainda, né? Saí de lá traumatizada, você entendeu? A força, né? Saí de lá traumatizada, a força. Aí o que aconteceu? No dia seguinte, meu marido pegou, me levou numa outra clínica indicada pelo pastor, porque aí o pastor entrou em contato com pessoas que ele conhecia e descobriu uma clínica decente, que era do meu convênio, e aí nós fomos para essa clínica, eu, meu marido e a minha vizinha, porque a minha vizinha estava acostumada a acompanhar o sogro, que era esquizofrênico, então ela foi junto para dar uma assessoria. Era muito amiga nossa, ela foi junto, que foi ela que levou a gente para a igreja, né? Aí ela foi junto com o meu marido e lá fomos nós. Aí chegando lá, o médico me consultou, tudo. Aí meu marido explicou que eu tinha tido esse problema na outra clínica, que eu estava um tanto traumatizada, tudo. E o médico conversou comigo, tudo. Ele falou assim: olha, na verdade, ela não necessita de internamento confinada, você entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar ela num hospital dia, até ela se acalmar, porque aí ela vai ter acompanhamento durante o dia, dos médicos, das enfermeiras, vai fazer uma terapia ocupacional e tudo, mas ela entra às 8 da manhã e 4 horas da tarde o senhor vem buscar ela e ela vai para casa. Não há necessidade dela ficar internada. Eu fiz hospital dia durante 4 meses. Mas aí era diferente, porque eu entrava de manhã, almoçava lá, a gente batia papo, a gente tinha piada de louco, então era só piadinha de doido. Piada de louco, era piadinha de louco. Que nem a gente tinha um rapaz lá que ele tentou se suicidar umas 5, 6 vezes, nunca conseguiu. Da última vez, ele se jogou do telhado da casa dele, que era um sobrado. Então, a gente gozava a cara dele. A gente falava assim, fala a verdade, você não queria se matar coisa nenhuma, você só queria chamar atenção. Imagina, se você ia morrer se jogando do telhado de um sobrado, tinha que se jogar pelo menos no 6º andar, né, cara? E a gente gozava a cara dele, você entendeu? Então, era as piadinhas de louco, né? Então, a gente se divertia muito lá. E eu, assim... Eu até acredito que naquela época eu tivesse um traço bipolar, entendeu? Leve, mas tinha. Porque, assim, a vida inteira eu tive isso. Às vezes eu me empolgo, eu começo a emendar uma frase na outra. Eu sou descendente de italiano, aí eu começo a falar com a mão, eu começo a falar alto e emendar. Então o médico falava assim, você passa mais tempo na fase eufórica do que na fase depressiva. Durante a minha vida inteira, eu era assim. E aí eu brincava com as pessoas, eu falava assim, quem me conhece jamais me esquece. Porque eu era muito expansiva, eu ria muito, eu brincava com todo mundo. Aí uma vez chegaram para mim e falaram assim, Rose, como é que você consegue continuar rindo com todos esses problemas que você está enfrentando? Eu virei e falei assim, escuta, se chorar desse dinheiro, minha filha, eu chorava 3 dias seguidos. Como não dá? Vamos levando, né? Então, e em determinado momento da vida eu perdi isso, você entendeu? Que eu quero achar de volta. Bom, essa foi a minha fase em Curitiba, você entendeu? Que, como o William falou, realmente, voltando atrás, se a gente pensar bem, já tinha aí uma influência espiritual me direcionando, certo? Aí mudamos para o litoral, continuei frequentando a igreja evangélica. Mudamos para Itanhaém, continuei. Aí, quando eu me afastei da igreja evangélica, o que aconteceu? Aí eu fiquei totalmente desprotegida, né? Porque eu conversava com o coitadinho de Jesus, eu conversava com ele dia e noite, mentalmente. Mas por que você se afastou da igreja evangélica, já que estava te fazendo bem? Então, é aquilo que eu expliquei. Meu marido, do nada, deu 5 minutos nele depois.
Eu nunca consegui entender, mas depois, pensando muito, o que aconteceu? Quando nós mudamos para Itanhaém, a minha cunhada, irmã dele, ele só tem uma irmã, ela, a filha dela e o neto dela, e mais o pai e a mãe dele vieram morar com a gente. Por quê? A mãe dele estava com Alzheimer, ela precisava de ajuda para cuidar dos pais. Em vez da gente mandar dinheiro para ela contratar uma enfermeira, nós trouxemos todo mundo para morar na minha casa. Os 5 vieram morar na minha casa. E aí a irmã dele, coitadinha, é uma pessoa assim, um tanto não muito esclarecida. Então ela tem um traço assim, primeiro ela é hipocondríaca, e ela tem um traço assim, um tanto ou quanto intriguento, você entendeu? Ela ainda não caiu em si que isso não é bom para ela, você entendeu? Então eu imagino assim, meu marido conta que lá atrás, na adolescência, quando ele descobriu que o mundo não era só a igreja adventista, ele se afastou da igreja e prometeu que nunca mais ele punha o pé numa igreja. Então, eu imagino que ela começou a fazer gozação com ele porque ele ia na igreja comigo. Ela deve ter falado, a mulherzinha manda em você e te levou para a igreja, não sei o que, tipo essas coisas, né? Aí, o que aconteceu? Provavelmente, por causa de alguma coisa do assunto, ele decidiu que ele não ia mais na igreja. Aí ele falou para mim assim, olha, você pode continuar indo, mas eu não vou. Beleza, só que assim, ele me levava até a igreja, estacionava o carro na porta da igreja, do lado da rua, e ficava dentro do carro me esperando. Aí o pessoal da igreja atravessava a rua e ia lá perguntar para ele por que ele não queria entrar. Então isso começou a gerar. Aí ele, quando a gente voltava para casa, ele discutia comigo, aquilo me deixava muito mal. Então eu decidi o seguinte, era melhor eu não ir, você entendeu? Era melhor eu não ir, porque aquilo estava causando mal-estar em mim, essa situação. E aí eu parei de ir, foi onde eu tive aquela conversa com Jesus, e a partir do momento que eu me afastei da igreja, eu imagino que assim, eu fiquei mais desprotegida. Aí a doença me atacou novamente. Eu sentia muita dor. Eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir. Ele não teve comigo a paciência que ele teve em Curitiba. Aí ele começou a trabalhar fora, meu filho mais velho também. Só tinha quem me cuidasse, meu filho caçula. E aí, nessa fase, eu entrei numa depressão profunda. Era onde eu me apoiava. Eu conversava com Jesus, eu só chorava. Era a única coisa que eu sabia fazer, era chorar. E aí eu tive que me levantar assim, sem ajuda de nenhum encarnado, na verdade. Por quê? Porque todos os amigos que eu tinha eram amigos dele também, então eu não podia me abrir. Eu não tinha com quem me abrir. É lógico, como eu continuava em ligação com Jesus, é lógico que os meus espíritos amigos, os meus guias, estavam ali me ajudando. Mas encarnado, eu praticamente não tive ajuda nenhuma. Mas eu consegui sair dessa depressão profunda. E logo depois começou a pandemia. Aí, na pandemia, eu retornei para a minha busca de um lugar para frequentar. Aí eu fui parar no Nosso Lar, que é um centro kardeciano, então, kardecista, né? Fui parar no Nosso Lar. Entrei num centro aqui, no outro ali, um terreiro de Umbanda, mas eu não me acertava em lugar nenhum. Eu ia 2, 3 vezes. No Nosso Lar, eu cheguei a fazer 2 ou 3 tratamentos. Para mim, fiz tratamento para os meus filhos. Para o meu marido, eu acho que nunca fiz, porque meu marido assim, é uma pessoa difícil. Ele é um médium que enxerga. Já vi ele tomado por obsessores, mas diz que não acredita em nada e fica por isso mesmo. Então, na verdade, em casa, só quem fazia o evangelho no lar, só quem rezava era eu, certo? E em certos momentos eu não me sentia suficientemente forte para carregar tudo isso. E continuei buscando. Ia num terreiro aqui, ia numa igreja ali, nunca mais voltei para a igreja evangélica. Isso você já morava em Peruíbe? Aí eu estava em Itanhaém, aí quando eu consegui, em 2015, eu ainda estava em Itanhaém,
eu consegui um médico que instalou um aparelho que conseguiu controlar a minha dor. Aí a coisa melhorou um pouco, você entendeu? Mas continuava a busca, ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá. Na verdade, o nosso lar eu comecei a frequentar em 2017, quando eu mudei para Peruíbe. Eu mudei para Peruíbe no final de 2016, já não sentia tanta dor. Eu esqueci de contar uma coisa. Lá atrás, mais ou menos, acho que em 2011, eu tentei me matar. Não me pergunte por quê, porque foi uma coisa assim tão sem pé, sem cabeça. Eu devo ter sido obsidiada, no mínimo, você entendeu? Porque se você perguntar para mim exatamente por quê, eu peguei 3 blisters de remédio tarja preta e tomei tudo de uma vez, eu não vou saber te dizer. Do nada, assim, eu simplesmente, meu marido não estava em casa, estava só eu e minha cunhada, e eu não sei por que eu fiz isso, na verdade. Fiz. Eles levaram minha cunhada. Eu mandei uma mensagem do WhatsApp para o meu marido, que estava na rua, dizendo que eu ia me matar. Ele voltou correndo para casa, chegou em casa, já me encontrou dormindo. O pessoal do SAMU levou 1h30 para conseguir me acordar. E eu acordei e fui parar no hospital. E não sei te dizer por quê. Bom, em 2016, nós mudamos para Peruíbe. Aí foi onde eu fui parar no nosso lar e em outros centros kardecistas. Frequentei 2 ou 3 terreiros de Umbanda e não me acertava em lugar nenhum. Você entendeu? Não me acertava em lugar nenhum. Um dia, lá no começo da pandemia, eu comecei a pensar, qual que é meu propósito? Caramba, qual que é meu propósito? Eu estava preocupada com isso. Aí eu me lembrei da mãe de André Luiz. Eu falei, caramba, a mãe de André Luiz fez o que da vida? Ela foi mãe e esposa. E, no entanto, André Luiz e o pai dele estavam lá no umbral e ela estava lá em cima. Bom, vai ver que o meu propósito é cuidar da minha família. E assumi isso. Aí eu comecei a me perguntar, por que sinto tanta dor? Por que tanto problema de saúde? Por que tanta dor? Aí me veio na cabeça, minha intuição que me acompanhou a vida inteira me disse, você está limpando o seu perispírito. Eu falei, então tá, então vamos lá, né? Vamos aguentar. E aí foi. E aí, durante a pandemia, eu continuei nessa busca. Então, aí eu continuei minha busca. Aí eu não tinha mais vontade de ir no motoclube, de sair para viajar, essas coisas. Eu não tinha mais vontade de fazer essas coisas. Aí foi passando, aí o Caio, não sei onde, conheceu o William. O Caio conheceu o William porque o William foi levar o celular dele para consertar na loja que o Caio trabalha. Então, aí o Caio começou a ajudar o William com algumas coisas, tal. Aí um dia ele comentou comigo. Ele falou assim: eu conheci o William, tal, ele tem um canal, ele gosta desses negócios que você gosta aí, porque na minha família ninguém gosta disso, né? Aí ele falou assim, ele gosta dessas coisas de espiritualidade, de espírito que você gosta aí. Eu falei, Aí eu perguntei para ele, eu falei, escuta, ele tem um grupo de estudos, alguma coisa assim, que, sei lá, de repente eu possa frequentar e tal, né? Porque eu continuava buscando, atirando para todo lado, né? Aí eu me lembrei, quando o Márcio estava contando a história dele, eu me lembrei dele, porque assim, ufologia, eu sou a louca que acredita em extraterrestre, em espírito e tudo. Lá em casa eu sou a louca que acredita nessas coisas, né? Aí ele falou assim: eu vou falar de você para ele. Eu falei, tá bom. Aí depois ele falou assim para mim, ele tem um canal no YouTube, ele disse que vai te colocar na comunidade dele. Aí o William me colocou na comunidade, e aí eu comecei a entrar, assistir ler o que ele postava, o que o pessoal postava na comunidade, no WhatsApp, né? E fui lá no canal do YouTube, vi uma coisa ou outra, tal. Aí ele postou lá que ia ter. Primeiro, eles postaram sobre o Evangelho no Lar, aqui no nosso canal, né?
Aí a Vânia postou no nosso WhatsApp lá que ia ter o Evangelho no Lar. Aí ela me convidou. Aí eu entrei em contato com ela e ela me convidou a participar. Então eu fui participar na casa dela. Eu fui até a casa dela para participar do Evangelho no Lar. Aí depois eu passei a participar online. Aí apareceu a postagem dizendo que ia ter a primeira gira do ano. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para a Vânia e para a Andréia, perguntando se o grupo era fechado, se eu podia participar e tal, né? Aí, mas na primeira gira, o que aconteceu? Acho que eu mandei assim muito em cima da hora, elas estavam muito ocupadas, elas não me responderam, né? Eu falei, então tudo bem, né? Mas aí quando foi? No dia seguinte, a Vânia me respondeu, eu acho, ou foi a Andréia, não lembro. Aí, quando foi, eu continuei participando do Evangelho no Lar pelo online, e quando foi na próxima gira, eu apareci lá na casa da Vânia. E aí foi que eu conheci o Sente e comecei a participar. E aí eu falei, encontrei o meu lugar. Encontrei o meu lugar. Eu estava procurando a minha tribo, achei a minha tribo. E aí, na primeira gira que eu participei, eu passei com o preto velho da Andréia. E ele virou para mim e falou assim, minha filha, já passou da hora, você tem que trabalhar. Aí eu falei, mas pai, a vida inteira eu me coloquei à disposição e nunca nada aconteceu. Ela falou, porque não tinha chegado a hora. Agora você já fez tudo o que você tinha que fazer durante a vida, então agora é o momento de você se dedicar. E a sua preta velha está aqui, pedindo pelo amor de Deus para você trabalhar. Eu falei, tá bom, então estamos à disposição, o que eu tenho que fazer? E aí eu comecei a minha caminhada. Aí você foi convidada para o grupo de desenvolvimento, né? É isso. Sim, aí o Antônio perguntou para mim se eu queria participar do grupo. Isso, o Antônio, que é o Exu Caveira, o chefe, o diretor espiritual da nossa casa. Isso, eu passei com o Preto Velho, aí ele falou para mim, olha, você tem que conversar com o chefe da casa na gira de Exu. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei esperando, conversei com ele, tudo, aí ele me explicou tudo, ele falou que eu precisava participar do desenvolvimento, que eu ia ter que sofrer algumas adaptações para conseguir trabalhar, mas que eu precisava trabalhar. Eu falei, bom, eu estou à disposição. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer, sem problema. E aí eu comecei a fazer o que eu fui orientada. Aí eu fui orientada a fazer uma coisa, fazer outra, e aí eu fui seguindo, você entendeu? Comecei a participar do curso de desenvolvimento e fui seguindo. E quando você começou no curso, Rose, como é que você se sentiu? Você sentiu imediatamente que ali era seu caminho ou você ficou em dúvida? Vamos com calma, vamos observar mais um pouquinho. Não, eu senti que ali era meu lugar. Por quê? Porque eu me sentia acolhida e porque quando o Pai Tião falou para mim que eu tinha que trabalhar, eu falei, meu Deus, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, porque eu sempre achei, como eu já disse, né? Eu sempre achei que eu ia cuidar da biblioteca e da cantina, entendeu? Então eu fiquei muito feliz, porque o Preto Velho falou para mim assim, não, você ainda tem mais uns 20 anos de trabalho, minha filha. E eu falei assim, eu vou poder trabalhar, eu vou poder ajudar as pessoas. Ele falou, você ainda vai ajudar muita gente. E aquilo me deixou tão feliz. Eu falei, não, aqui é aqui que eu quero ficar, então é aqui que eu vou ficar. Isso emociona a gente. O propósito da nossa casa, que é a sua casa, né, da casa de todos nós, é justamente esse aconchego, essa coisa de abraçar e a gente fala família ciente, não é da boca para fora. A gente vive mesmo como uma família. E depois que você começou, né, entrou no curso já em andamento, estudou o que a gente já tinha estudado e foi esclarecendo as dúvidas e conseguiu pegar o curso, você sente que nós somos um grupo unido e amistoso, né, que a gente tem os braços abertos para receber.
E isso é uma coisa que emociona bastante, porque sinal que a gente está cumprindo com o objetivo, né? Porque conhecimento hoje você consegue no Google, né? É só você fazer uma pesquisa, você consegue conhecimento. Agora, ter um grupo, uma casa, que tem uma direção, que o objetivo é acolhimento mesmo, não só transformar em trabalhadores, mas transformar numa família onde exista amor, respeito, carinho, parceria, né? É uma coisa assim que a gente trabalha com muito carinho, com muito amor para que isso permaneça. Então, a gente fica profundamente emocionado porque a gente está cumprindo o objetivo que a gente veio trazer aqui na Terra. E uma coisa importante, né, que a gente já falou em outros vídeos, cada um ao seu jeito, Rose, e a gente está ouvindo a sua história e garanto que está inspirando muita gente. De uma forma ou de outra, a gente foi excluído de vários lugares, né, e a gente acaba agora se incluindo, né? Então, nós somos hoje os incluídos. E você faz parte disso, a gente fica feliz da vida com isso. E eu quero te agradecer demais esse seu relato, esse tempo aí que você dispôs para falar com a gente, usando aqui a nossa estrutura, que não é uma estrutura maravilhosa para podcast, mas da forma como a gente consegue fazer, e está sendo lindo de viver. E tenho certeza que muita gente vai gostar. Então, eu queria te pedir que toque você dá com toda essa experiência que você demonstrou da sua vida, tudo que você viveu, tudo que você superou, principalmente, que toque você dá para as pessoas que querem começar agora e estão buscando um caminho que nem você buscou. O que você pode falar para as pessoas? Olha, eu penso assim, todo mundo, porque cada pessoa sente as coisas de um jeito, né? Então, por exemplo, eu me achei na Umbanda. Eu já desconfiava disso, porque quando eu escuto um atabaque, aquilo mexe muito comigo. Você entendeu? Então, quer dizer, eu tentei me encaixar no kardecismo, mas não deu. Então, eu acho assim, a pessoa tem que não desistir, continue buscando a sua tribo, mas jamais se desconecte de Deus. Não põe a culpa nele pelos seus erros. Como eu disse, a vida inteira eu passei muitas coisas difíceis na vida, mas uma coisa eu nunca fiz, eu nunca me desconectei de Deus e principalmente do meu grande amigo Jesus. A vida inteira eu conversei com ele mentalmente, eu pedi ajuda dele. Até hoje eu aprendi há pouco tempo, quando as coisas ficam difíceis, meio tumultuadas, principalmente dentro da família, o que eu faço? Mentalmente eu começo: Jesus, dá-me a tua paz. Jesus, dá-me a tua paz. E aquilo vai me acalmando para que, calma, eu possa enfrentar o que está acontecendo. Jamais se desconecte do Senhor. E continue buscando. De repente, o seu lugar é lá na igreja evangélica, cantando louvor e sabe, e recebendo o Espírito Santo. É maravilhoso. Eu já passei por isso, eu sei como é. É maravilhoso, é emocionante. Cada um tem o seu lugar. Você vai sentir qual é o teu lugar, mas jamais desista de procurar e jamais se desconecte do Pai. Enquanto você não acha o seu lugar, assista o canal Conversando sobre Espiritualidade. Faça isso para a gente, deixa o seu like, acalenta o nosso coração, nos dá vontade de fazer mais conteúdo bom para você. Se inscreve no canal, aciona o sininho. Aqui embaixo, minha gente, nós temos o Pix. A gente está na reforma da nossa nova sede. Inauguração prevista já para o dia 28 de junho de 2025. Convidamos todos a participar. Rua Silvio Pinto Soares, 917, bairro Samburá, em Peruíbe. Vamos ter uma programação extensa e vamos começar a divulgar isso e fazer, inclusive, um vídeo mostrando as nossas instalações assim que elas estiverem prontas. As obras estão bem encaminhadas. E também temos aqui embaixo a comunidade, que a Rose tanto falou aqui, que a gente conversa sobre espiritualidade o dia inteiro. Não passe a vida sem conversar sobre espiritualidade. A gente tem a nossa comunidade, e você também vai encontrar aqui embaixo os links para adquirir os livros. 3 livros de Antônio de Padua Neves, o diretor espiritual da nossa casa, um livro de Adenildo Araújo e um livro do professor Nestor,
cujas aulas existem aqui no nosso canal também, às segundas-feiras, às 20 horas. Então, a gente quer agradecer demais, Rose. Demais. Nossa, gratidão. A sua presença aqui com a gente, contar a sua história para a gente. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. E quem tiver pergunta para a Rose, coloca aqui embaixo. A gente manda as perguntas para ela e ela vai responder. E você, se você quiser contar a sua história para nós, coloca aqui nos comentários também. Passa os contatos, a gente entra em contato e a gente faz um podcast com você. Vocês já assistiram? A gente tem... Já dá para maratonar podcast. Então, vocês já deram para entender um pouco como é que funciona, qual que é a nossa dinâmica. Não é isso, coisa mais linda do mundo? É isso. E no começo que a gente, dos vídeos, né, que a gente começou a gravar conteúdos exclusivos, você entra em playlist, clica em conteúdos exclusivos, você vai ver mais de 100 vídeos gravados com muitos 123 conteúdos. 123 até esse momento. Tem em playlist, tem podcasts, aula do professor Nestor, que ele vem mediunicamente nos dar aulas. Então, assim, é super legal, vale a pena. Maratona e o Evangelho, que o Evangelho, vai ao ar todas as sextas-feiras das 20 horas. Então, maratone os conteúdos, tem muita coisa aí para você. Estudo do Livro dos Espíritos. E no começo da gravação dos conteúdos exclusivos, a gente encerrava o vídeo com uma palavra do dia. E se você me permitir, Rose, eu vou deixar uma palavra do dia que te resume. Coragem. Essa é uma mulher corajosa. Parabéns, Rose, você é uma inspiração. Você é algo que acrescenta muito na vida da gente, porque você passou por situações muito difíceis, e passa até hoje, né, por situações difíceis, continua com dor, mas você nunca desistiu de si mesma. Então, o seu nome é coragem. E eu quero te parabenizar e te agradecer por dar esse depoimento tão sincero, tão profundo e verdadeiro para todos nós. Eu só tenho uma coisa a dizer: gratidão. Painho, mainha, a voinha que não está aqui, mas beijo para vocês. Um beijo no coração de todos vocês e axé! Até a próxima. Axé. Até.